vai bater papo e aprender sobre educação financeira para as crianças com a Lilian Patrícia, que é escritora e administradora e está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Lilian? Boa tarde. Tudo bem, Jaque, e você? Tudo bom, prazer te receber aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai falar sobre um assunto que é tão importante, tão relevante. A gente fala demais sobre reeducação financeira. Mas, se a gente começasse a educar as crianças, talvez não fosse necessária a reeducação, não é verdade? Não. A gente já cresceria, né, num ambiente comum, normal para nós, e a gente, quando fosse para o mercado de trabalho, começasse a ganhar o seu dinheiro, a gente já saberia administrar melhor, né? Fala um pouquinho sobre o livro para nós. Então, o livro Quando 1 mais 1 é igual a 3 é a história do Gabriel, que chega em casa desesperado da escola para contar para a mãe que aprendeu a sua soma na escola. E a mãe fala assim, como assim, né? Me conta bem isso. E aí ele vai narrar a aula da professora Márcia naquele dia. Porque a professora Márcia, ela ficou um tanto indignada, por quê? Porque ouve sempre as crianças, eu não tenho dinheiro, mas você tem cartão. Né? Na minha época ainda era cheque, né? Agora hoje é tudo cartão. E aí ela vai naquele dia ensinar as crianças sobre esse valor, sobre a questão do dinheiro, sobre a questão do quanto se gasta, quando se gasta mais do que se pode, vai acontecer um grande problema. E o livro, ele vem com um linguajar bem lúdico, divertido. Eu falo que é um linguajar infantil, mas que serve para toda a família, porque o adulto vai ler e também vai dizer, peraí, eu cheguei no meu limite. Né? Então ele vem da fase dos 8, 9 anos para frente. Eu queria que você falasse para nós sobre como você despertou para essa área de começar a escrever até mesmo para as crianças. Explica para nós. Então, foi assim, Jaque, eu sou bem econômica, né? E aí eu sou formada em administração e gosto bastante do tema. E eu tenho um livro escrito, não publicado ainda, de finanças para adultos. E aí as pessoas sempre diziam para mim, Lilian, por que você não escreve para criança? Por que você não escreve para criança? O Quando 1 mais 1, até mesmo, ele foi publicado através de um concurso cultural da prefeitura da cidade que eu moro hoje, que é São José do Rio Preto. E aí eu fiquei, né, quando eu vi o edital, eu falei assim, eu vou escrever esse livro para criança. E aí eu sentei e escrevi ele, atendendo a necessidade que os pais tinham comigo de escrever para as crianças. E da vivência também que às vezes eu tinha com os sobrinhos, né? Ô, titia, comprar isso, eu não tenho dinheiro, tem cartão. Então eu falei assim, como que eu ia tratar melhor esse assunto? E aí ele nasceu dessa forma mesmo. Porque a gente percebe que a cabeça das crianças tem um funcionamento diferente da nossa, mas em alguns pontos até igual. Porque de fato o cartão de crédito é algo que o nosso cérebro não processa. Você não está dando dinheiro ali, você não está vendo que o dinheiro vai indo, né? Sim. Então, se a gente for parar para pensar, se desde sempre as crianças aprenderem o perigo do cartão de crédito, do cheque especial e tudo mais, já é uma boa evolução, né? Porque assim, o que eu ouço muitas pessoas dizerem? Eu tenho um dinheiro que o banco deixou lá para mim, que é o cheque especial. Ele me emprestou lá, ele me deu. Né? E o cartão, eu falo que você tem que tratar o cartão de crédito como seu amigo. Porque se a pessoa tiver uma boa organização financeira, o cartão de crédito pode ajudar, de fato, né? Você paga todas as contas juntas. Sim. Mas não pode atrasar, né? Não, é assim, eu particularmente, eu fiquei uns 7, 8 anos sem cartão de crédito. E hoje, com a tecnologia, muita coisa você pode comprar através do cartão de crédito. Então, eu passei a utilizar novamente. Eu digo até, desculpa te cortar, Lilian, mas que a gente hoje é obrigado a ter cartão de crédito. Eu particularmente não gosto de cartão de crédito. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, se você vai para algum lugar que tem zona azul, acabou. Se você não tiver cartão de crédito, você não tem como parar seu carro no zona azul. Por exemplo, né? Você precisa de cartão de crédito para tudo hoje, né? Sim. E eu falo assim, o cartão de crédito, quando que você vai utilizar ele? Quando você vai comprar um bem durável. Porque enquanto você paga o cartão, você utiliza ele. Você não pode consumir nele bens de imediato. E também não pode. O livro vem com a proposta também de ensinar as pessoas a pensarem em guardar um pouco do dinheiro. Comida, por exemplo, não é bom gastar com cartão de crédito? A sugestão é não. Por quê? Porque assim, normalmente, vamos supor, eu vou sair pra lanchar, passei tudo no cartão de crédito. Aí você imagina que daqui 40 dias você vai pagar aquela comida, eu falo que passa até mal, né? Dá até dor no estômago. Ai, comida aqui. Por que eu fui gastar isso, né? Então, eu sugiro que não. Comida, combustível também, porque é um perigo. Eu vou passar o combustível, tô com o tanque cheio. Aí você vai rodar mais. Né? Então, essas coisas que são de consumo imediato, o ideal é que se pague à vista. Para a gente poder entender também, falando das crianças, a gente já ouviu muito falar sobre a importância da mesada. Sim. Você também acha que ela é importante? Sim, muito. Eu acho muito importante a mesada, porque você já vai ensinando a criança
a administrar o seu próprio dinheiro. Aí, como eu sempre digo, a mesada eu dei, olha, a sua mesada é para o lanche. É claro que você tem que estar orientando a criança durante a semana. Claro. E, se você acabar com o seu dinheiro, você vai ficar sem lanche. Então, ela tem que aprender a administrar daquela forma. Mas aí, a minha pergunta os pais não podem voltar atrás? Eu vou te explicar porque eu pergunto isso. Aí, deu a mesada para comer o lanche. Só que aí teve um dia da semana que a criança, ao invés de comer o lanche, quis comprar um doce, alguma coisa a mais, gastou. Chegou a sexta-feira, ela não vai ter o dinheiro para o lanche. Ou chegou o aniversário, ela estava juntando os mais velhos, uma mesada um pouco maior, para comprar aquilo que ela queria. Está faltando, o pai pode inteirar? Como fazer isso para também não educar errado a criança? Isso. O que eu sugiro é que sejam feitos os acordos. Olha, de repente, assim como a gente vai no banco, pega o dinheiro emprestado, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas na próxima semana você recebe a menos. Porque ele tem que aprender a administrar daquela forma, né? Porque senão se você for sempre recolocando, imagina a gente. Não vai adiantar nada, né? Nunca, a gente nunca, toda vez que você fala assim, vou passar tudo no cartão, vou pegar um empréstimo, você nunca vai se policiar quanto a isso. E aí você cresce realmente desordenadamente. Você falou pra gente que o livro é para crianças a partir de 8, 9 anos de idade. Com os mais novos, o que a gente pode fazer para já ensinar? Eu costumo dizer que são os acordos. E aí os acordos que são cumpridos. Hoje eu vou dizer a experiência que eu tenho com os meus sobrinhos. Olha, hoje a gente vai ao cinema, só que hoje não tem lanche, então a gente vai comer em casa, tá bom? Então eles já sabem que é dessa forma. E é importante cumprir os acordos, porque você sabe que você vai chegar lá e não vai fazer o choro. Sem pipoca é sem pipoca, amor, não tem jeito. Eu acho importante. Você falou do choro e tal, me fez lembrar. Eu estava conversando com uma prima e ela estava falando, Jaque, eu sempre falei que o meu filho ia ser assim, assado, que ele não ia dar choro, não sei o quê. E eles foram pro shopping, agora o filho dela está com mais de um aninho, queria alguma coisa, ela não quis comprar. Ele se jogou, ele fez o show, ela falou, Jaque, eu paguei a minha língua. Eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer isso, porque eu achei que era muito mais fácil do que de fato é. Sim. Se o combinado olha, nós podemos entrar na loja de brinquedos, mas hoje nós não vamos comprar nada. Não tem show que faça os pais cederem, isso é ideal, né? Porque nós somos assim, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, quando a gente vai pedir algo, peraí, deixa eu pedir para alguém que aquela pessoa é mais maleável. Então, se toda vez eu fizer essa insistência, eu sempre vou estar conseguindo. Vou falar assim, Jaque, dói o coração? Dói. Olha, não é fácil, né? Dói o coração, muito. Mas eu acho que é o ensinamento, porque a vida vai te trazer isso de alguma forma, quando você crescer. E parar de se preocupar tanto com os outros, porque eu e meu marido, a gente foi comprar um presente para uma criança a semana passada e a gente foi a uma loja de brinquedos. E quando a gente entrou, a gente estava no caixa, tinha uma criança lá fazendo escândalo e a mãe falou, eu não vou dar. E meu marido olhou e falei assim, ela fez certíssimo, a criança estava dando show, ela baixou, falou, olha no meu olho, eu não vou comprar, nós não combinamos isso. Ela levantou, virou as costas e continuou olhando as coisas. Eu falei, correto, deixa a criança dar um show, se os outros estão olhando, o problema, eu falei, meu marido, não vou ficar olhando para não constrangir a mãe, mas é a educação, deixa a criança dar um show e se os outros estão olhando, problema dos outros, né? Porque vai chegar uma hora que a criança vai entender que o não é não. Porque senão tudo vai ser sempre muito fácil e a gente sabe que não é fácil. Na vida real não é assim, não é. E a gente cresce e vai para o mercado de trabalho, a gente só vai receber daqui um mês o nosso salário. Às vezes o nosso salário não vai dar para comprar tudo que a gente deseja, né? Porque se a gente for comprar todos os nossos desejos, né? Muitas vezes apenas a necessidade. Então a gente precisa começar a construir isso na criança, né? Então eu acho isso saudável. Lilian, qual que é a importância, na sua opinião, de trazer essa discussão para dentro da sala de aula? Eu acho importante porque a escola... Por que eu trouxe o papel da professora? Porque a criança, na idade que ela está na escola, ela compreende que é o professor que ensina. Então, tudo, se você fala, eu já até peguei discussões com adultos, né, ouvindo, minha professora me ensinou desse jeito. Então, a gente tem a visão que o professor ensina realmente. Então, por isso que quando eu fui construindo a ideia da história, eu falei, vou colocar a professora, porque ela é a visão que a criança tem de autoridade para estar ensinando, né? Porque o pai, nessa percepção, ele ensina, mas tem mais a percepção da educação. E agora a professora tem mais a percepção do conhecimento, que vai aprender sobre matemática, língua portuguesa, né, biologia, entre outros temas que a criança aprende. Então, por isso que eu fiz essa analogia com a escola.
Na sua opinião, a gente está numa época em que muitas famílias vão se reunir, fazer o balanço do ano e a preparação para o ano que vem. Bom seria se todas as famílias conseguissem fazer isso, né? Fazer sua planilha, se organizar. E aí? A gente troca de carro, a gente vai viajar, esse ano não dá para fazer nada disso? As escolhas têm que ser feitas. As crianças têm que participar desse momento? Sim, muito, muito. Olha, então vamos assim, a gente vai decidir assim. Nós vamos viajar no próximo final do ano? Vamos. Então, a gente vai ter que cortar isso, aquilo outro, para a gente viajar. E todo mês tem que trazer a criança para dentro desse cenário. Olha, a gente já conseguiu guardar tanto, a gente conseguiu pagar uma parcela. Então, ela vai conseguindo compreender também esse cenário. E aquilo acaba se tornando prazeroso. Porque o que eu falo? Eu falo a questão de poupar dinheiro, né? Eu sempre brinco que o dinheiro poupado, ele não é seu. Ele pertence aos seus sonhos. Então, quando você vai para aquilo, você sabe que valeu a pena todo aquele esforço de um ano inteiro para você estar, né, aproveitando uma férias ou a troca do carro. Então, eu acho isso muito bacana, envolver. Outra pergunta que eu te faço, ainda falando sobre envolver as crianças, é sobre o momento que a gente vive no país com pelo menos 12 milhões de pessoas desempregadas e 20 milhões de pessoas subutilizadas, é o que as pesquisas estão apontando. O que significa que a pessoa, de repente, ela tem a formação em uma área, mas para não ficar desempregada, está fazendo outra coisa, que não é toda a capacitação dela, mas aí a renda baixou também. Então, além dos desempregados, tem gente ganhando menos do que ganhava antes. Isso. As crianças, é lógico que você não vai chegar para uma criança de 3 anos e falar, o papai está desesperado porque ficou desempregado. Não é isso, mas explicar algumas coisas é importante porque o padrão de vida vai ter que cair, talvez, né? Jaque, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim que tem tantos passeios que são gratuitos, que valem muito, né? Que fica na memória da criança, que às vezes é muito mais divertido você pegar o lençol, colocar na uma grama. Cabana, tem uma coisa que a criança gosta mais de cabana. Isso, né? A gente às vezes está entre... A tecnologia é importante? As pessoas perguntam para mim, você acha que a tecnologia é importante para a criança? Eu acho. Porque essa geração, ela é tecnológica. Mas às vezes você tem que desligar ela um pouco dessa tecnologia. Então a gente tem várias oportunidades que a gente consegue estar fazendo passeios mais baratos, né? Ou às vezes trocar o lanche, de repente um lanche mais caro, você troca por um cachorro quente. E assim, a criança ela não tem essa percepção de valor. Era isso que eu ia falar. Às vezes essa percepção ela está muito mais ligada para o adulto do que para a criança. Sim. Se a criança, ao invés de ir no Play Center, no Playland do shopping, for no parquinho do pátio ali do parque, de um parque aberto, por exemplo, para a criança nem faz muita diferença, ela está ali brincando, né? E aí ela chega, ela já faz amizade com outras crianças e é muito divertido. Então, às vezes a gente tem que realmente sair desse cenário só do shopping, né, para ir para as ruas, porque é essa ligação que a gente constrói mesmo na vida. Ainda falando sobre mesadas, quais os valores que você sugere? Olha, em questão de valor, eu acho que tem que ser de acordo com o que a família ganha. Com a realidade da família. Às vezes pode ter família que ganha muito bem, mas quer, de repente, tem essa questão de ver esse risco de ficar desempregado, então não dá um valor muito alto. Mas também, se eu considerar, eu vou dar a mesada para o lanche, para a criança aprender. Por exemplo, semanal, pode ser, né? A gente chama de mesada, mas o ideal, dependendo da idade, é a semanada, porque o tempo da criança é mais extenso do que o nosso. E aí, vou na escola e vejo quanto que é o valor do lanche. Aí, às vezes, eu calculo e dou naquela semana para a criança estar adquirindo o lanche. Mas eu acho que tem que ver de acordo com a sua realidade. Porque a criança está inserida dentro da realidade da família e é assim que ela provavelmente vai crescer, né? Sim. Ainda assim, é importante os pais, estou pensando naqueles pais, eu sei que não vão ser muitos hoje na realidade do nosso país, né? Mas que têm condição financeira para comprar tudo que as crianças querem. Mesmo tendo essa condição financeira, é importante falar não de vez em quando? Sim. Sim, porque você constrói valores ali também. Porque às vezes nem sempre você vai ter tudo. Então é importante você saber. Eu sempre falo, a gente está chegando próximo ao período do Natal. Se a gente considerar, há praticamente 60 dias nós tivemos o Dia das Crianças. Então tem presente ainda, brinquedo que ainda está inteiro. E já não quero, mas aquele só por conta do valor do Natal em si, né? Então acho que às vezes tem família também que não tem condição e também quer dar tudo. Então, na realidade, você tem que ensinar os valores para a criança. E é interessante, né? Você está falando, eu vejo os meus sobrinhos, por exemplo, no Dia das Crianças, foi perto do aniversário de um deles, e daí a gente deu presente para os dois, depois deu presente no Dia das Crianças, e eu vejo que é tanto brinquedo, mas é tanto brinquedo, que às vezes eles não contam de brincar. Então, na hora que ganham, eles pegam, brincam ali um pouco, depois já acabou, eles já querem outra coisa. Então,
De repente, nessas datas em que as pessoas mais próximas, como os pais, os avós, os tios, vão ter que dar presente, porque a criança fica esperando mesmo, e você escolhe muitas vezes dar porque você gosta, compre presentes mais baratos. Não adianta você comprar os mais caros, né? Eles querem ver só a embalagem, né? Uhum. Você traz os seus sobrinhos. Eu tenho 2 sobrinhos que eles fazem aniversário de diferença de 1 semana. Uau! E eles são irmãos, os 2. Uhum. E aí, o que eu faço hoje? Eu compro um jogo para os 2 jogarem. Perfeito. E aí eles interagem, às vezes o pai brinca também, a minha irmã também brinca com eles, então você traz essa interação em um jogo que pode brincar. Às vezes eu já fui lá e já brinquei com eles também, então é uma sugestão também, de você trazer algo que envolva toda a família. E de novo que você falou sobre a questão do dinheiro, porque esse final de semana eles foram em casa e eu achei interessante. O que eles levaram foi papel e lápis de cor. E a gente sentou no chão e ficou ali uma tarde inteira desenhando e tá ótimo para eles. Sim. Então, às vezes a gente pensa que precisa de uma coisa muito cara. Não, quem ensina isso para criança de querer ter a marca tal ou querer ter o mais caro é a gente, sim, né? Sim, somos nós isso mesmo. É uma coisa do adulto, isso, né? Isso. E eu acho assim, quando você cresce dessa forma, que nem eu falei dos meus sobrinhos também, eles já sabem que comigo, ó, vai ser desse jeito. Tá bom, titia, tudo bem. E já é dessa forma mesmo. E às vezes eles querem que eu vou lá pra gente ir ou brincar na piscina, ou a gente ir também às vezes no cinema. Então você vê que já agregou esse valor para você. E isso é o mais importante. Uhum. Isso é o que fica. Porque quando se a gente pensar nas nossas próprias memórias, quando criança, é isso que fica. Às vezes você não vai lembrar de um presente que foi caro, ou a mãe fala, foi caro. Não, mas é isso que ficou pra você. Os momentos, hoje, principalmente com tantas fotos que a gente pode tirar, é isso que fica. Lembra dessa foto, desse momento? Lembra daquele brinquedo? Lembra daquele dia? Que é interessante, uma lembrança muito clara que eu tenho da minha infância, outro dia eu estava até falando sobre isso. Meus pais, meus avós, sempre me deram muitos brinquedos. Eu fui a primeira neta, então imagina, eu tinha muita coisa. Mas eu me lembro claramente de um brinquedo que o meu tio deu, meu tio Vagninho, que era um macaquinho pequenininho que tocava bateria. Como eu me lembro de eu ganhando e desse brinquedo, que não devia ser o brinquedo mais caro, entre tantos outros que ele deu, esse não deve ter sido mais caro, mas é o brinquedo que eu me lembro. Olha que interessante isso, né? Mas é o que fica realmente. É interessante. Né? A nós mesmos, adultos, às vezes a gente ganha um presente que pode ser até mais caro, mas tem algo que vem, às vezes até um cartão, né? Eu tive até uma situação com uma amiga minha, a gente fez um amigo secreto, e ela me deu um cartão assim tão positivo, né? Tão cheio de falas que me motivaram, que eu guardo o cartão até hoje. Eu falo que eu coloco lá na minha mesa do escritório, eu falo assim, esse cartão aqui me motiva todos os dias. Então são essas coisas que ficam, realmente, né? Às vezes só para as crianças, mas para os adultos também, né? E às vezes a gente vê muito essa questão, a gente vê na TV falando sobre a questão do vazio, de dar para as crianças, os pais trabalham para dar o melhor, mas na realidade não estão presentes. Uhum. E é esse o momento de estar presente, é isso que de repente a criança quer, é o que ela precisa. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você dissesse para nós, você acredita que crianças que aprendam educação financeira serão adultos mais conscientes do seu dinheiro? Acredito. Muito mais conscientes, porque já construiu aquele valor. Ele já sabe que ele não vai além daquilo que ele pode. Né? Então eu acredito sim que constrói sim. E às vezes é bom aprender, né? Que nem vem a proposta do livro, que desde criança ele já vai saber como funciona, né? Às vezes fica... E o bacana é que eu tenho várias crianças que às vezes gravam áudio para mim, tô adorando o seu livro, tô gostando, desenha a capa do livro e está aprendendo. Né? Então, acho que, né? Sim, eu acho que é a retribuição maior mesmo. A gente vê que pessoas que estão dizendo assim, olha, eu segui os conselhos do seu livro, melhorou a minha vida, às vezes eu não prestava atenção nisso, né? Até o Alexander, ele é o ilustrador do meu livro, quando eu levei a proposta para ele fala assim que ele e a esposa começaram a praticar dentro de casa, ó, o mais 1 é igual a 3. Então, a proposta do livro, ele levou para dentro da casa também. Então, isso é muito gratificante. Então, ó, quem quiser adquirir o livro, eu vou passar seus contatos. Sim. Eu tenho aqui o Facebook, facebook.com/escritora Lilian Patrícia. Tem o e-mail, escritoralilianpatricia@gmail.com. É através desses contatos para adquirir? Sim, Jaque, porque como ele é uma publicação independente, eu ainda não tenho editora. Né? Então, por conta do prêmio, do concurso. Então, eu estou fazendo a venda apenas pelos meus canais mesmo. Então, as tias de escolinha de igreja, ou as professoras, enfim, que estiverem interessadas, podem entrar em contato também, né? Sim, até eu estou inserindo em várias escolas já, levando esse conceito para as crianças, está muito legal. Que legal, parabéns, Julinha. Obrigada pela oportunidade.